Fala galera, que é o Victor do canal Janshu Otaku e hoje nós vamos comentar sobre o sexto episódio de Fumetsu no Anatai para sua eternidade ou To Your Eternity. A gente que ainda não superou, né, o último episódio, foi muito emocionante, tem vídeo aqui no canal, né, com a minha reação e tudo mais. E a gente vê o Fushi novamente sozinho, vagando. O interessante desse episódio é que a gente começa a ver como ele utiliza as várias formas que ele adquiriu até agora. Então, para percorrer grandes distâncias, ele usa a forma do lobo. Quando ele precisa comer, ser uma pessoa mais ágil, né? Ter uma forma mais ágil, ele se transforma na morte para subir as árvores e pegar as frutinhas. Talvez agora, como ele precise se comunicar e tudo mais, talvez ele use a forma do menino. E é dito para nós que talvez ele não se transforme na forma do urso, porque gera muita dor a ele. Até porque o urso estava com aquelas estacas. Então, não foi necessariamente explicado pra gente bater o martelo, mas já é bom a gente se lembrar que, então, o momento da clonagem, né? Que ele clona o corpo de um ser morto, vai clonar exatamente daquela forma que ele estava. Exemplo, o menino vai ter sempre aquele machucado na perna, a morte, como a gente viu nesse episódio, está com a flecha estancada ainda nas costas, e o urso que está sempre com aquelas estacas dentro do corpo dele. Logo depois a gente tem uma cena que toca nossos coraçõezinhos assim, apesar de ser uma cena simples, mas eu acho que ela diz muito, que o narrador diz que o Fushi sentiu um cheiro familiar. E a gente vê a velhota, né, cara, lá, que tinha fugido juntos lá e a velha tá por aí rondando. E a gente pensa, ele vai falar com a velha e tudo mais, só que não, ele vai direto na carruagem e tem um pouco de sangue da morte lá na carruagem. E é triste, né, cara, porque, sei lá, talvez em algum momento dentro dele ele tenha imaginado que a morte ainda estava viva. Não deixe passar esse tipo de saca de cena que é muito importante pro personagem, cara, e também acaba emocionando a gente quando a gente para pra pensar em cenas simples assim, só que acabam dizendo muito sobre o personagem. A véia que tá morrendo de fome tentou até comer a perna no nosso querido Fushi. Foi muito engraçado, cara. E, tipo, não é que tem tipo um frame dela mordendo a perna. O frame dela mordendo a perna e fincando assim os dentes. Foi muito engraçado, cara. E ele se transforma no lobo. Ela fica seguindo ele. Chega um momento que ele se transforma na Marte pra comer. Ele fica jogando a frutinha. E a gente é remetido à cena que a Marte começou a alimentar e tudo mais. E foi engraçado quando ele chega pra velha e fala: obrigado, né? Arigato. E a velha vai lá, fala arigato e faz um carinhozinho nele. Uma cena legal. E ela decide começar a ensinar o Fushi, né, cara? A questão da verbalização dele. E ele começar a entender um pouco de escrita. Então, nesse episódio, a gente já tem um Fushi que ele já consegue se comunicar de forma básica com todo mundo. E como esse anime tá demonstrando pra gente esse sentimento de jornada, cara, então a gente chega um momento que chega um momento que a gente tem uma cena deles num navio. Eles estão se locomovendo de um lugar pro outro. A véia quer se encontrar com o namorado dela, né? E ela pergunta pro Fushi, como você chegou até aqui antes da March? E aqui que é muito interessante, que me lembrou um personagem do Mass Effect 2 chamado Tane, cara. Que Mass Effect tem essa questão de raças e tudo mais, que nessa raça eles tinham a memória perfeita. Então eles conseguiam se lembrar do cheiro, do sentimento, tudo que eles passaram durante toda a vida deles. E o Fushi escrevendo isso me lembrou um pouco esse personagem de Mass Effect, que ele diz que não sabia o nome do menino, né, cara, quando ele estava no formato de lobo. Porém, ele consegue se lembrar da forma, do som, do cheiro, e acabou me lembrando o Tane por causa disso. E ele diz que por causa disso ele se tornou essa pessoa. E foi muito fofo, porque é o momento que tem aquele comercial, né? E aparece a foto de todo mundo que ele clonou, assim, fincada na parede. Muito bom, cara. E é aqui que vem a parte mais viajada do episódio, né, cara? Onde a gente começa a ter uma expansão maior desse universo e de como ele funciona. A véia e o Fushi estavam dormindo e eles são atacados por eu poderia dizer por um ser, cara. E esse ser, ele toma as formas do Fushi, né, cara? E é muito tenso, porque ele rouba a forma do urso, a forma do lobo e do menino. E quando chega na morte, a gente fica realmente preocupado. Só que ele consegue dar um jeito, tem um núcleo lá e tudo mais, e consegue arrancar esse núcleo e recuperar todas as formas. Porém, a gente tem um personagem que é importante e aparece nesse episódio, em que começa a jogar algumas informações talvez pro final do anime, né, cara? A construção do final do anime que talvez comece agora, que foi o ser que criou o Fushi. Então esse ser, ele meio que para o tempo, porém ele não faz interferência física. Ele ajuda o Fushi, fala algumas informações, porém ele não muda nada fisicamente no mundo. Então realmente seja aquela coisa de um deus ou de um ser superior que não pode mexer como eu posso dizer, mexer nas peças do xadrez, porém pode dizer em quais peças podem ser mexidas. Então, assim, e também já jogando pro final do anime, que Fushi, ele tá ali talvez por um motivo. E esse motivo a gente ainda não sabe, vai
demorar muito. Enfim, a gente vai ter que acompanhar, né? Ah, Vitor, mas tem um grande motivo. Ele explicou que é para preservar esse mundo. Sim, mas por que preservar esse mundo? A gente não sabe muito, por isso que a gente vai ter que esperar, cara. Eu não acho que o Fush seja um ser enviado para ser tipo um salvador ou algo do tipo. Eu acho que talvez tenha algumas razões ali, até porque quando a gente está seguindo o nosso narrador, né, cara, que é o criador de Fushi, a gente vê que não é para preservação e tudo mais. Esse narrador, ele começa a dizer como funciona a evolução de um ser, como ele se comporta e por que isso é importante para a história. Então eu acho que não só deve ser a questão de preservar esse mundo, mas também aprender sobre ele e ver como ele funciona. Essa entidade vai embora, né? Poucas ideias, fala só algumas informações para deixar a gente na dúvida e some. E é muito engraçado que o Fushi fala: que situação estranha, eu não entendi que foi nada. E é muito legal esse tipo de situação, né, cara? O Fushi, apesar dele ter passado por muito, ele ainda tem pouco tempo de vivência nesse mundo, né, cara? Então é legal a gente ver que é uma situação dessa, ele não ficou com medo, ele não ficou assustado, ele só achou estranho, porque realmente foi uma situação aleatória e estranha, cara. E esse foi o episódio. No final do episódio, a véia lá consegue chegar na casa do namorado dela lá. E a gente vê um personagem que usa o capacete e tudo mais, só que não foi contado praticamente nada pra gente e vamos ter que esperar esse próximo episódio. Enfim, né, cara, como esse anime vai se tratar de uma jornada, a gente vai ter episódios assim, que vai ser praticamente construção, personagens conversando, indo de ponto A a ponto B, sem muitos grandes acontecimentos, porém com a construção do nosso personagem, ver como ele vai crescendo. Como eu disse, nesse episódio ele tá começando a verbalizar e entender um pouco da escrita e reconhecer melhor o mundo, né, cara? Bem, meu nome é Victor, esse foi mais um vídeo aqui do Just um Otaku. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou do vídeo, dá um like. Se gostou mais ainda, se inscreva, me ajude nessa jornada aqui, cara, assim como do anime. E não se esquece de comentar, que eu quero saber o que vocês pensam sobre o Fushi e toda essa situação que ocorreu aí, cara. Essa situação estranha, utilizando as palavras de Fushi. Muito obrigado, tamo junto, até o próximo vídeo.